Meu nome é Mariana Alves, tenho 33 anos e a frase que minha mãe disse naquela noite ainda volta à minha cabeça quando não consigo dormir. Você merece sofrer. Eu estava sentada na cozinha da casa dela, em Campinas, São Paulo, com a perna esquerda apoiada, numa cadeira e uma folha do hospital dobrada entre os dedos. Eu precisava de 3.500 para completar o pagamento da cirurgia. Não era uma cirurgia estética, nem algo que pudesse esperar. Uma infecção havia chegado ao osso depois de uma fratura complicada. E o médico tinha sido direto. Se eu demorasse demais, poderia perder parte da mobilidade da perna. Eu tinha 800 na conta. Meu aluguel venceria em 5 dias. E minha cirurgia estava marcada para dali a 11. Coloquei a folha sobre a mesa e expliquei tudo para minha mãe. Disse que devolveria o dinheiro em parcelas. Mostrei até uma planilha que tinha preparado no celular, com juros e datas de pagamento. Ela nem olhou. Meu padrasto continuou mexendo no café enquanto minha mãe cruzava os braços. Mariana! Você sempre faz escolhas erradas e depois quer que alguém pague por elas. Eu respirei fundo. Eu não estou pedindo que você pague. Estou pedindo um empréstimo. Ela riu. Foi uma risada curta, quase sem emoção. Então apontou para minha perna enfaixada. Você merece sofrer. Talvez assim aprenda a ter responsabilidade. Fiquei alguns segundos sem conseguir responder. Naquele momento, ouvi uma porta bater no corredor. Era meu irmão, Rafael. Ele entrou carregando uma mochila velha. Olhou para mim e percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Minha mãe disse que eu estava fazendo drama. Eu não discuti. Peguei a folha do hospital, dobrei cuidadosamente e coloquei dentro da bolsa. Quando me levantei, Rafael veio atrás de mim até a varanda. Ele colocou alguma coisa na minha mão. Era um envelope. Dentro havia 900. Eu vendi meu videogame e algumas coisas que tinha guardadas, ele disse. Não é muito. Comecei a chorar. Não pelo dinheiro. Foi porque naquela noite entendi que a pessoa de quem eu esperava tudo não me daria nada. E enquanto eu caminhava mancando até meu carro, meu celular vibrou. Era uma mensagem do hospital. Último prazo para confirmação do pagamento sexta-feira. Eu olhei para os 600 na minha mão. Depois olhei para a minha casa, para o carro e para tudo que eu tinha construído nos últimos 10 anos. Foi quando tive uma ideia que naquela noite parecia impossível. Eu ainda não sabia. Mas aquilo que eu venderia para pagar aquela cirurgia mudaria minha vida para sempre. Na manhã seguinte, acordei antes das 6. A dor na perna tinha piorado durante a noite. Mas havia outra coisa ocupando minha cabeça. Eu precisava conseguir R$2.900 antes de sexta-feira. Fiz café, abri o aplicativo do banco e fiquei olhando para o saldo por quase 1 minuto. 1.400 era tudo que eu tinha, contando o dinheiro que Rafael me entregara. Eu poderia pedir outro empréstimo. Poderia vender meu carro. Poderia ligar para colegas de trabalho, mas havia uma coisa que eu não queria fazer: voltar para minha mãe. Então abri o armário do quarto e comecei a procurar documentos antigos. Foi quando encontrei uma pasta azul, escondida atrás de algumas caixas. Dentro dela estavam os papéis de uma pequena oficina, que meu avô havia deixado para mim. Eu tinha esquecido completamente daquela propriedade. Meu avô Antônio tinha sido mecânico em Jundiaí durante quase 40 anos. Quando morreu, deixou a oficina para mim porque dizia que eu era a única pessoa da família que realmente entendia o valor de construir alguma coisa com as próprias mãos. Eu nunca havia vendido nada dali. Na verdade, mantinha a oficina fechada desde a morte dele. Peguei as chaves e fui até Jundiaí. A porta estava enferrujada. Quando consegui abri-la, o cheiro de óleo, madeira velha e metal tomou conta do lugar. Fiquei parada por alguns segundos. Era como entrar numa parte da minha infância. Havia ferramentas antigas, um compressor, 2 máquinas de solda e, coberto por uma lona, um torno mecânico que meu avô tinha comprado usado décadas antes. Eu sabia que aquele torno valia dinheiro, muito dinheiro, mas também sabia que vendê-lo significava abrir mão da última coisa que meu avô havia deixado diretamente para mim. Mesmo assim, tirei algumas fotos e publiquei um anúncio. Não contei minha história. Escrevi apenas: torno mecânico em excelente estado. Venda particular. 2 horas depois, um homem chamado Eduardo me ligou. Ele veio de Sorocaba naquela mesma tarde. Examinou a máquina. Fez algumas perguntas e ofereceu 4.000 Eu aceitei. Enquanto ele carregava o torno para o caminhão, fiquei encostada na parede, tentando não chorar. Rafael apareceu pouco depois. Ele olhou para o espaço vazio onde a máquina estava e perguntou: Você tem certeza? Balancei a cabeça. Tenho, mas eu não tinha. Naquela noite, transferi os 3.500 para o hospital. A cirurgia estava garantida. Eu deveria ter sentido alívio. Porém, quando cheguei em casa, encontrei 3 chamadas perdidas da minha mãe. Depois veio uma mensagem: Precisamos conversar. Seu avô deixou mais coisas para você do que imagina. Fiquei olhando para aquela frase.
porque, pela primeira vez, comecei a desconfiar de que minha família estava escondendo algo de mim. E talvez aqueles C3.500 não fossem o verdadeiro problema. Minha cirurgia aconteceu numa sexta-feira chuvosa, no Hospital Municipal de Jundiaí. Quando acordei da anestesia, minha perna parecia pesar 1 tonelada. O médico disse que tudo tinha corrido bem, mas eu precisaria de semanas de recuperação. Rafael foi a primeira pessoa que vi. Minha mãe não apareceu. 2 dias depois, enquanto eu ainda estava no hospital, recebi outra mensagem dela. Quando sair daí, venha sozinha. Não quero seu irmão envolvido. Eu quase ignorei. Mas alguma coisa me dizia que eu precisava ir. Na semana seguinte, fui até a casa dela usando muletas. Minha mãe estava sentada à mesa com uma pasta marrom. Ela a empurrou na minha direção. Seu avô deixou isso no escritório. Abri a pasta e encontrei uma escritura. Era da oficina, mas havia algo que eu nunca tinha visto. Uma segunda página mostrava que meu avô havia colocado a propriedade em meu nome anos antes, com uma condição. Eu não poderia vender o imóvel sem antes oferecer a compra à minha mãe. Olhei para ela. Por que você nunca me contou? Ela desviou os olhos. Porque você não estava pronta. Foi então que tirei do bolso o recibo da venda do torno. Eu já vendi uma parte. Minha mãe ficou pálida. Você vendeu o torno? Para pagar minha cirurgia. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou quanto eu tinha recebido. 4,200. Ela respirou fundo e disse algo que mudou tudo. Seu avô também deixou uma conta. Ela abriu outra folha. Era um extrato bancário. Havia 48.000 guardados. Meu nome estava no documento. Fiquei olhando para aquele número sem entender. Isso é meu? Minha mãe assentiu. Era para ser usado quando você precisasse. Então percebi. Durante anos, minha mãe sabia que aquele dinheiro existia. Ela sabia da oficina. Sabia da conta. E mesmo assim, quando eu pedi 3.500 para não correr o risco de perder minha perna, ela simplesmente disse que eu merecia sofrer. Não era falta de dinheiro. Era escolha. Peguei os documentos e me levantei. Minha mãe perguntou: Você vai fazer o que agora? Eu olhei para ela. Vou descobrir tudo. Naquela noite, pedi ao banco uma cópia completa dos registros da conta. E foi aí que encontrei uma transferência. De 18.000 feita apenas 3 meses antes. O destinatário era uma pessoa que eu conhecia muito bem. Meu próprio irmão Rafael. Meu coração disparou. Porque Rafael tinha acabado de me entregar. Seyssner dizendo que tinha vendido suas coisas para me ajudar. E de repente, aquela história não parecia mais ser sobre uma mãe cruel. Parecia ser sobre uma família inteira escondendo alguma coisa. Na manhã seguinte, fui ao banco com Rafael. Mostrei o documento ao gerente e pedi que verificasse a transferência de 18.000. Rafael ficou em silêncio. Quando o gerente confirmou que o dinheiro tinha realmente saído da conta 3 meses antes, meu irmão baixou a cabeça. Eu não sabia que era esse dinheiro, ele disse. Então de onde veio? Ele demorou alguns segundos para responder. Da mamãe. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Minha mãe havia transferido o dinheiro para Rafael para ajudá-lo a abrir uma pequena oficina de motos em Campinas. Ela nunca tinha mencionado isso para mim. Rafael jurou que não sabia que o dinheiro fazia parte da herança do nosso avô. Ele pensava que era uma ajuda que minha mãe tinha juntado durante anos. Eu poderia ter ficado furiosa com ele, mas lembrei do envelope com 600, ele havia vendido coisas que amava para tentar me ajudar. Então percebi que ele também tinha sido enganado. Naquela tarde voltei à casa da minha mãe. Coloquei sobre a mesa os documentos da conta, a escritura da oficina e o comprovante da transferência. Ela não tentou negar. Eu queria que você aprendesse a se virar sozinha, disse. Olhei para ela e respondi. Eu aprendi, mas não porque você me deixou sofrer. Aprendi porque quando você virou as costas, eu descobri que conseguia continuar caminhando. Ela ficou em silêncio. Eu não pedi desculpas. Também não pedi os 18.000 de Rafael de volta. O dinheiro da conta do meu avô foi dividido corretamente depois que procurei um advogado e regularizamos toda a documentação. Mas tomei uma decisão diferente. Não queria mais depender daquela família para construir minha vida. Com o dinheiro que recebi legalmente, aluguei um pequeno galpão em Campinas e reabri uma oficina. Comprei equipamentos usados, pintei a fachada e coloquei uma placa simples. Oficina Alves, trabalho honesto, preço justo. O primeiro cliente apareceu 2 semanas depois. Era uma senhora com um carro antigo que precisava de reparos. Quando terminei o serviço, ela apertou minha mão e disse: Dá pra ver que você gosta do que faz. Eu sorri, porque finalmente entendi o que meu avô queria me ensinar. O que ele deixou pra mim não era apenas uma oficina, uma conta bancária ou alguns equipamentos. Era a chance de construir alguma coisa que fosse realmente minha. Meses depois, minha perna ainda doía em dias frios. A cicatriz ficou. A lembrança também. Minha mãe e eu ainda não somos próximas. Talvez nunca sejamos. Mas eu parei de esperar que ela reconhecesse o que fez.
E essa foi a verdadeira liberdade. Ela disse que eu merecia sofrer. Talvez aquele sofrimento tenha me ensinado responsabilidade, mas não a responsabilidade que ela imaginava. Ensinou-me a nunca mais confundir amor com dependência. E quando fechei a porta da minha própria oficina naquela primeira noite, percebi que finalmente não precisava que ninguém da minha família me desse permissão para seguir em frente.